Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Neste terceiro vídeo, então, sobre a Escola da Perfeição Cristã, nós falaremos um pouco sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Estamos iniciando, talvez uma longa caminhada, uma longa jornada aqui de vídeos e da nossa própria vida sobre a perfeição, sobre a santidade. Assim como eu já disse, existem diversos métodos, diversos santos que falam exatamente sobre este caminho ascético para se alcançar a santidade. Lembrem-se que no primeiro vídeo eu dizia sobre a ascese, que é uma disciplina. Nós devemos ter a vida bem disciplinada, bem regrada e entregá-la para nosso Senhor, para que Ele faça de nós conforme a sua plena vontade, para que nós sejamos santos. Deus quer que nós sejamos santos. Nós fomos criados exatamente para isto, para a perfeição, para que nós possamos repousar no próprio colo do Senhor, vamos assim dizer. Faz parte, então, do projeto original da nossa vida a santidade. Infelizmente, o homem, ele peca, o homem no geral, o homem histórico, vamos assim dizer, Adão, ele peca, acarreta para todos nós o pecado na nossa vida, o pecado original. Todos nós somos manchados, marcados por esta inclinação oposta ao desejo do Senhor, mas na augusta vontade de Deus, Ele mesmo envia seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é aquele que nos dá o modelo de santidade. Jesus é aquele que nos dá a graça da cura da santidade, vamos assim dizer, ou seja, por misericórdia, o seu sangue nos lava dos nossos pecados e cura todas as nossas feridas. E assim Jesus também nos aponta para a vida eterna, para que nós estejamos ao lado dele em seu reino. Assim é o convite que Jesus nos faz. Mas antes, ele exatamente nos pede: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então nós estamos exatamente nesta escola. Por que uma escola? Porque é na escola que nós vamos aprender este caminho de ascese. Ascese, como eu dizia no primeiro vídeo, é exatamente disciplina. Ter uma vida regrada e disciplinada para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E assim como eu exemplificava, é necessário que você abandone alguns vícios ou até alguns hábitos para que você alcance uma perfeição ainda maior. O exemplo que eu dava era do músico, de um pianista que precisa dedicar-se diversas horas fazendo muitos exercícios, aos quais alguns são até desagradáveis, mas desejáveis, para que ele alcance na disciplina a finalidade ao qual ele quer. Por exemplo, tocar uma peça de piano. Existem algumas que são dificílimas e exigem muito esforço,
muita privação de algumas vontades, por exemplo, uma autodeterminação muito grande, vamos assim dizer, para que ele alcance a finalidade. Assim também é na nossa vida enquanto nós buscamos a perfeição. Mas fique claro uma coisa, que este desejo de perfeição, esta busca pela santidade, diferente, por exemplo, do desejar tocar piano ou se aperfeiçoar em alguma outra coisa, este desejo de santidade é uma semente, talvez como um grão de mostarda, que Deus coloca no nosso coração. É Deus que nos incita a sermos santos. Por isso nós vemos que muitas pessoas, talvez elas não tenham este desejo. Não é porque Deus não as incita e não as quer que elas sejam santas, mas talvez o pecado, o envolvimento com este mundo, a entrega, a dedicação a este mundo é tão grande que estas dedicações, vamos assim dizer, elas ofuscam aquilo que é desejo de nosso Senhor. Daí a necessidade de nós termos esta escola, por exemplo. Aqui na nossa comunidade, isto é, como eu já disse, obrigatório. Para você que deseja, também é obrigatório. Não que você seja um fã e assista a estes vídeos e etc. e se torne um assíduo, mas aqui a intenção é que se torne mais um elemento, mais um itinerário formativo, utilizando Santo Afonso Maria de Ligório. Por que Santo Afonso Maria de Ligório, né? Assim como eu já disse, nós aqui na comunidade temos uma história com Santo Afonso Maria de Ligório, e ele é o que mais se encaixou neste modelo de busca de perfeição cristã. Poderia encontrar outros, por exemplo? Sim, existem diversos outros. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, né? Me fugiu alguns santos, por exemplo, mas existem Santo Inácio de Loyola, né? Existem inúmeros santos que propõem caminhos ascéticos para que encontrem o próprio caminho da perfeição. Assim como eu gosto de ler Santo Afonso Maria de Ligório, gosto de ler outros santos também, São João Crisóstomo, por exemplo, São João Clímaco, perdão, também nos dá um excelente caminho, mas eu gosto da escrita de Santo Afonso Maria de Ligório, por isso eu achei oportuno trazer aqui nesta escola. Bom, a escola, então, nós vamos aprendendo passo a passo, diariamente, e mediante alguns exercícios que também nós vamos nos impondo para que nós alcancemos. Vou usar São João Clímaco, porque eu já citei ele aqui. Por exemplo, este livro eu também estava lendo, A Escada do Paraíso, São João Clímaco, que ele fala de 30 degraus para alcançar a santidade. É um caminho que o santo escreve, né? Aqui nós temos inúmeros caminhos, por exemplo, na Escola da Perfeição Cristã, para que nós possamos alcançar também a santidade. Falamos de santidade, falamos das mesmas coisas. Os santos, eles vão se complementando na própria palavra de Deus, no próprio magistério da igreja, aquilo que nos faz alcançar a santidade. Bom, então esta escola exige de nós um conhecimento muito grande da doutrina, da palavra de Deus, da própria graça que atua na nossa vida, dos dogmas também, mas é necessário que haja também uma boa vontade da minha parte para colocar em prática aquilo que é vontade do Senhor na minha vida, na sua vida. Esta boa vontade é o que nós vamos aprendendo nesta escola, e assim como uma escola, nós vamos nos engajando e propondo exercícios de caminhada, exercícios de São João Clímaco, né? De subir esta escada para alcançarmos esta graça da santidade. É óbvio que isso durará a vida inteira. Talvez nós não alcançaremos moradas elevadas, mas cada vez que nós vamos nos dispondo à vontade de Deus atuando na nossa vida, nós vamos como que vencendo, rompendo pequenas barreiras que são necessárias rompê-las
para que alcance um degrau superior, uma nova morada ou um novo conhecimento, uma nova graça que o próprio Senhor vai nos tocando desta forma. Enfim, então é obrigatório para a comunidade todo este curso, já disse, é uma graça que você também esteja nos acompanhando aqui e participando exatamente desta escola. A perfeição. No que consiste a perfeição? Escola, entendemos que escola é importante nós lembrarmos da ascese, uma disciplina para nós alcançarmos exatamente o fundamento, o objetivo. Perfeição. A perfeição consiste na perfeita união da nossa vontade para com a vontade de Deus. Este é o que determina o que é uma perfeição. Perfeição é exatamente isso. Quando a coisa está completamente feita, algo está completamente feito. O objetivo da minha vida é que eu esteja completamente feito, ou seja, que Deus tenha realizado em mim a sua completa obra. O objetivo que Deus teve ao me criar do nada, deve ser cumprido ainda nesta vida para que eu alcance esta felicidade eterna. Caso contrário, eu não serei eternamente feliz. Algo estará faltando, serei obra incompleta. E Deus, obviamente, Deus tem o poder, o dom, a graça de executar esta obra da nossa vida, mas é necessário que eu dê um passo e o Senhor também vá de encontro comigo, ou seja, a perfeita união da minha vontade com a vontade de Deus. Nisso consiste exatamente, então, a perfeição. Então, propriamente, entramos aqui na parte 3, agora eu vou mudar, no 3, parte 1. Por que 3, parte 1? Porque este livro ele vai fazendo exatamente esta abertura, uma abrangência. Então, por exemplo, já dei várias aulas sobre o Tratado da Castidade. O Tratado da Castidade, por exemplo, será um item lá, item 9, por exemplo, aonde consistirá em diversas partes. Eu fiz assim uma organização, talvez até semelhante à Suma Teológica, 3, 2 artigos, questões e artigos e parágrafos, para ficar mais bem organizado, mais simples de nós nos situarmos quando eu mencionar, olha, na parte 3, no item 3, parte 1, por exemplo, no item 2, parte 1, 2, obviamente eu também posso ter a liberdade de gravar posteriormente outros vídeos para complementar os vídeos anteriores, E é assim do nosso desejo de organização. Então, de fato, nós estamos no 3, parte 1, que é o capítulo 2 do livro A Escola da Perfeição Cristã. Por que 13 mudou aqui, capítulo 2, 3 da nossa parte? Porque o item 1 foi a introdução. Assim que eu achar oportuno, eu complementarei esta introdução, assim como eu disse que eu falaria um pouco sobre uma biografia da vida de Santo Afonso Maria de Ligório, deveria fazer parte da introdução. Ainda não tive a oportunidade de gravar, mas faz parte da introdução. Então, vamos seguindo essa organização que eu fiz, que fica mais fácil. E se você deseja comprar, por exemplo, esse livro, compre, se dedique ao estudo, etc., é essencial. Eu vou também nomeando aqui onde eu estou. Estou no capítulo 2, a partir da página 41. Esse parte 1, porque consiste exatamente, vou abrir aqui, neste item 1 desta parte que nós estamos. O item 1, que é a perfeição que nos torna felizes já nesta vida. Bom, então, talvez cada vídeo eu explique um pouco sobre esta metodologia que eu estou usando, porque é importante. Bom, entendemos então que a escola, nós vamos aprendendo racionalmente a ter consciência da graça de Deus que opera na nossa vida, do que Deus nos dá gratuitamente, do seu sangue que cura as nossas feridas, do seu sangue
que remiu o pecado do homem, e agora o homem deve caminhar rumo a Cristo, deve executar ações voluntárias e conscientes e penitentes até um certo ponto, para que ele caminhe nesta vida de santidade. E assim ele deseja, o homem, nós, desejamos caminhar de uma forma disciplinada, ou seja, através de uma ascese, a escola. A perfeição, então, a perfeita união da nossa vontade com a vontade de Deus. Bom, de onde vem este desejo de perfeição? Este desejo de perfeição é algo que toca profundamente o meu coração, o seu coração, para que nós queiramos nos assemelhar perfeitamente à pessoa de Jesus Cristo. Assemelhar-se perfeitamente à pessoa de Jesus Cristo, talvez, se nós formos compreender filosoficamente isso, seja impossível. Mas os santos foram aqueles que mais alcançaram este grau de perfeição e semelhança com a pessoa de Jesus Cristo em um aspecto, em alguns aspectos, em muitos aspectos. Por exemplo, temos São Pio de Pietrelcina. Nós temos a figura de um sacerdote que alcança um elevado grau de perfeição, ou seja, de imitação para com nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus também, Santa Teresa de Lisieux. Nós temos santos, pessoas que alcançaram esta graça, esta perfeição, ou seja, esta total semelhança com Cristo. A ponto de, o próprio São Paulo nos dirá isso, nós não mais sabemos quem nós somos e quem Cristo é. Porque o que eu sou é exatamente aquilo que Cristo também é, ou que Cristo, vamos dizer, deveria ser, vamos assim dizer. Não me entendam errado, mas compreendam assim, que em algum determinado momento, São Paulo nos coloca que a paixão de Cristo, ela tem a sua completude na nossa vida. A partir do momento que nós alcançamos exatamente isso. Ou seja, faça-se em mim, uma música muito bonita, faça-se em mim aquilo que falta à sua paixão. Na verdade, esta total completude, esta graça de Deus, ela encontra em nós como se fosse o desejo amado de Cristo. A nossa alma deseja tanto Cristo neste ponto que a própria graça de Deus, vamos assim dizer, a semente de Deus que é colocada nesta terra, ela encontra um habitáculo perfeito para que exista, para que haja, assim como Deus encontrou em Maria toda a própria graça dele mesmo, uma semelhança muito grande para que ele se manifestasse na Virgem Maria. E assim ele se fez, e assim ocorreu que Maria gera Jesus. Ou seja, o Espírito Santo encontra alguém tão semelhante a ele que o fruto desta graça, deste amor, é o próprio amor, assim como nós temos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a graça do próprio Deus agindo em nós. Este desejo, então, desta perfeição, ele parte do próprio Deus. Ou seja, o Senhor prepara este coração para que este coração ardentemente e continuamente queira mais e mais e mais Deus, a sua graça. Assim como um casal apaixonado, é um exemplo ínfimo, mas fica claro. Assim como um casal apaixonado que deseja sempre um ao outro, porque aquele pode dar aquilo que ela quer e ela pode dar aquilo que ele quer. Ou seja, o fruto de tudo isso é o próprio amor, a união. Obviamente que em Deus esta coisa acontece numa perfeição muito maior. Então, este desejo de perfeição é
próprio da alma que se une a Deus, para que ela se torne ainda mais feliz e Deus realize nesta alma a completude de si mesmo. Quanto mais intimamente uma alma se unir a Ele, tanto mais perfeita e feliz se tornará. Ou seja, a alma que deseja ter esta intimidade para com o Senhor, ela irá se tornando perfeita e, consequentemente, feliz. Neste ponto, então, nós entendemos que este desejo de perfeição que Deus coloca no nosso coração, já nesta vida, ele é capaz de tornar a nossa vida verdadeiramente feliz. Isto ocorre porque o Senhor dispõe de muitas coisas para que isto se torne verdade. Vou explicar. Então, imaginemos, o desejo de eu me tornar perfeito, de me tornar santo, irá trazer felicidade na minha vida. Mas esse desejo de me tornar santo, ele vai fazer com que eu me assemelhe e imite Cristo em toda a sua perfeição, em toda a graça que Ele mesmo coloca no meu coração. Mesmo nos momentos de paz, de graça, e mesmo nos momentos de tribulação, de dor, de angústia. A verdade de Deus, ela é completa, ela é manifestada em todas as coisas. E assim o desejo da perfeição, mesmo na tribulação, ele me torna integralmente grato, integralmente feliz. E olha que interessante. Aí a resposta do santo. A perfeição, então, consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Bom, eu compreendo então que o que me deixará verdadeiramente feliz é esta santidade, este desejo de santidade na minha vida. E eu entendo que esta perfeição, então, ela é exatamente a manifestação da glória de Deus na minha vida, que me tornará exatamente grato para com Ele. E esta gratidão, ela é o resultado disso tudo, é a perfeição da vontade de Deus na minha vida. É a execução daquilo que é projeto de Deus na minha vida e a minha adesão. Ou seja, eu em algum momento desejei ser santo. Este desejo, esta graça, ela é graça de Deus. Ou seja, Deus em algum momento colocou isto no meu coração e desejou que eu fosse dedicado à vida de santidade. Esta dedicação traz para mim um desejo de estar cada vez mais com o Senhor e aperfeiçoar cada vez mais a minha vida. É óbvio que não sou eu que aperfeiçoo, eu aperfeiçoo a minha vida negando as coisas, por exemplo, que me impedem que o Senhor aconteça na minha vida. E exatamente isso faz com que o Senhor mande graça após graça para que eu possa me conformar a esta vontade. Ou seja, Deus coloca no meu coração o desejo da santidade. Este desejo da santidade, ele é compreendido por mim e trabalhado. Este trabalho é um esforço ascético que eu vou executando obras, atividades, atitudes perante ao amado para que ele realize na minha vida. E eu vou me conformando a ele, ou seja, eu desejo imitar tão ardentemente a Cristo que é como se ele fosse numa forma e eu vá adquirindo todo o seu jeito, todo o seu formato. Exatamente esta é a perfeição da nossa vida.
Então, eu dizia, por exemplo, que o primeiro passo que nós devemos dar é amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer o seu amor para conosco e amar sobre todas as coisas. Aqui na nossa comunidade nós temos uma caminhada muito interessante sobre esta questão do amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente na ordem prática. Então, explicando um pouco. No simples limpar o chão. Aqui nós somos uma clínica, nós atendemos as pessoas, esse é o nosso apostolado. E para eu poder atender uma pessoa, eu preciso de um conjunto de informações e formação para simplesmente conversar com ela e poder ajudá-la. Ajudar a quê? A vencer o pecado, a ter disciplina, enfim, várias coisas. Bom, para que isto ocorra, eu devo ter um conjunto de informações que não fazem parte, por exemplo, de um atendimento. Eu devo ter, por exemplo, um ambiente organizado, um ambiente limpo. O fato de eu organizar o ambiente já é um tipo de amor que eu estou dando para com esta pessoa. A organização, neste caso, ela transcende muitas coisas. Eu tenho que estar em paz, por exemplo, comigo mesmo. Eu não posso atender uma pessoa, conversar com ela, cheio de problemas na cabeça, problemas para resolver, ansiedade, etc. É óbvio que muitas vezes eu tenho essa dificuldade, todos nós temos. É difícil, mas eu devo me aperfeiçoar com relação a isso. Eu devo ter uma certa integridade, pelo menos mínima, para eu poder amar o próximo. O próprio chão que nós limpamos, a limpeza do ambiente, costumamos falar aqui. Você, quando limpa um chão, você não simplesmente passa um rodo, joga uma água, tira pó, por exemplo, passa desinfetante. Você está amando a pessoa. Como se você estivesse estendendo um tapete vermelho para a entrada de um rei, de uma pessoa amada. É essencial que seja feito desta forma, para que você, imitando a Cristo, dê dignidade para aquele outro, independente da pessoa, independente do que você vai receber da pessoa, se a pessoa vai te pagar, se ela vai te xingar, se ela vai te humilhar, qualquer coisa. É necessário que seja feito desta forma, pois assim Jesus o fez para nós. Jesus derramou seu sangue numa cruz para todos, para os bons e os ruins. Deus faz brilhar o seu sol para todos, justos e injustos. E assim deve ser feito também, por exemplo, aqui numa clínica onde nós atendemos pessoas. Então, o teu chão, quando você estiver obrigado a limpá-lo, ele deve estar tão limpo como se ele fosse receber o próprio Jesus que caminhará sobre este chão. Este chão nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. E não somente o teu chão, mas a tua casa, a tua morada, os teus pensamentos, os teus olhos. Tu deverás amar a pessoa desta forma. Entende que amar a Deus sobre todas as coisas, em alguns casos, vai até contra a nossa própria vontade. E é exatamente isso que eu estou falando. Em alguns casos, algumas pessoas elas são formadas para não fazer estas coisas. Ah, mas eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de limpar, eu não gosto de comer essa comida. Olha, nós aqui pregamos que Deus nos ama de tal forma que Ele nos dá tudo. E nós também devemos estar dispostos a dar tudo para Deus, inclusive a nossa vontade. Se nós temos má vontade, devemos rezar, pedir para Deus que retire este mal de nós, porque isto é obra do maligno. Nós devemos rezar em agradecimento, porque o Senhor irá tirar exatamente isso e já tirou.
E daí a necessidade, então, de nós colocarmos em prática este amor sobre todas as coisas, na limpeza, nos estudos. Por isso eu dizia no vídeo anterior, você que é aluno, por exemplo, e vai escrever, faça a sua melhor letra, porque aí está se manifestando o amor que você tem para com a escrita. Deus, quando ele escreveu no livro da vida a tua história, imagine a caligrafia, o amor, o cuidado. Ontem eu estava lendo, estava meditando exatamente sobre isso. Eu gosto de canetas. Eu sempre tive o desejo de ter coleção de canetas. E eu sempre gostei. De vez em quando, ou eu ganho caneta ou eu compro alguma caneta. Mas eu tenho dó de gastar muito dinheiro na caneta. E acabo não gastando, não comprando, não tendo e etc. Mas, como algumas pessoas sabem que eu gosto de canetas, estas pessoas acabam me dando canetas. Então, por exemplo, minha mãe me dá caneta, minha esposa me dá caneta, minha filha está desenvolvendo também esta apreciação, vamos assim dizer. E estes dias eu entrei naqueles sites da China, por exemplo, e tinha uma caneta de pena por R$ 15, uma coisa assim. E eu acabei comprando, minha filha também queria uma, comprei duas, né? E era frete grátis, essas coisas de doido, né? Falei, nossa, perdi o dinheiro, mas acabei comprando e chegou a caneta. Eu nunca tive uma caneta de pena e sempre desejei ter caneta de pena. O meu avô, ele era jornalista e ele escrevia bem manualmente. Ele fazia, todo o seu trabalho era muito manual mesmo, assim, não era manual computador, tal, era escrita caligráfica. E quando eu era criança, ele tinha algumas penas, as ponteiras de penas que você grudava num pauzinho, assim, num lápis, por exemplo, e usava no tinteiro a pena. Eu estava meditando ontem, lendo um livro, São João Clímaco, por exemplo, e é muito interessante a sua escrita. Ele foi insistido para que ele escrevesse um livro de santidade. E ele julgou oportuno, ao fim quase da sua vida, muitos anos depois, 40 anos, num mosteiro, ele escreve um livro. E o livro é de mais ou menos 1.400 anos atrás, 1.500 anos atrás. Enfim, eu fiquei pensando o processo de escrita, porque quando você lê alguns escritos de santos, você percebe a graça de Deus atuando, você percebe a sabedoria divina ali naqueles escritos em um aspecto. E eu estava meditando exatamente sobre isto. E estava meditando também sobre os processos modernos de escrita, né? Eu escrevo às vezes alguma coisa no computador. A caneta de pena, ela, não sei se vocês já usaram ela. Eu tive a oportunidade de usar há um mês atrás. Comecei a usar, quase que desisti. Ela suja muito. A primeira coisa, ela veio vazia. Eu precisei enchê-la, eu nem sabia encher uma caneta com tinta. Precisei comprar uma seringa e tal. A tinta sujou minha mão e demorou para sair. Demorou mesmo. Ela impregna mesmo, para que ela seja impregnada no papel. Então precisei ter um certo cuidado. Depois, para escrever, ela não é igual uma esferográfica, que ela, por gravidade, ela desce, por exemplo, a tinta naturalmente até acabar. Ela precisa ser como que manipulada. Essa caneta que eu comprei, né? Eu preciso girar uma rosquinha para que... Uma rosca, né? Ela tem uma carga, uma rosquinha. Ela tem uma carga que ela vai descendo. E conforme você gira muito, cai muita tinta. Suja tudo, suja o papel. Fiquei imaginando esse processo de escrever a pena, com pena e tinteiro. O escritor, ele pensava muito, mas muito mesmo antes de escrever. Porque qualquer coisa que ele escrevesse
sujaria o papel, sujaria a sua mão. Talvez ele perderia todo o seu trabalho. Então a atividade da escrita, ela era muito racional, bem fundamentada, exatamente nesta delicadeza e neste amor. A sua caligrafia deveria ser para que o próximo a lesse, entendesse e se deleitasse naquilo. Então existem diversos elementos, que eu estava meditando sobre isso ontem, que infelizmente hoje, nesta praticidade, nós vamos nos perdendo. Nós vamos nos perdendo nos tempos, no tempo mesmo, assim, ou seja, na praticidade, na velocidade, no que eu quero e etc. Infelizmente, nós vamos como que retraindo, voltando atrás. É necessário que seja feito diferente. Estava vendo esses dias que agora existe um robozinho mesmo, assim, ele é inteligente, ele mapeia a casa cada vez que ele passa e ele passa pano. Pano não, ele aspira, né? Ele faz uma limpeza. É uma máquina. Olha, muitos de nós falam, nossa, mas seria muito interessante ter uma coisa dessa, porque eu posso fazer outras coisas, etc. Mas eu te diria assim, não tire de você a oportunidade de ser mais santo. Especialmente no que Deus te dá esta graça. Uma comida que você prepara com as tuas mãos, feitos os teus ingredientes, com legumes que você plantou, por exemplo, né? Ela é totalmente diferente de uma comida que você compra já pronta. Não num restaurante, mas congelada, industrializada. Os sabores, o amor que ali contém é totalmente diferente. Entenda que o ser humano foi criado para exatamente viver no amor. E hoje existem diversos mecanismos neste mundo que suprem, entre aspas, este amor, meio que como criando uma sensação de torpor, um prazer momentâneo, um prazer não tão verdadeiro. Lembrem quando eu disse a perfeição nos torna verdadeiramente felizes na vida? Faça esse experimento. Limpe o chão, lave a louça. Uma vez eu disse para um aluno que eu amava muito, ele faleceu, jovem, eu disse, filho, você quer ser santo? Sim. Eu falei, então, quando você terminar de comer, a gente estava almoçando na comunidade, você não apenas lave o seu prato como obrigação, mas lave o prato de todos aqueles como desejo de amar. Amar o próximo e amar a Deus. Lave bem, rápido, não bem rápido, né? Mas lave muito bem, com velocidade. E busca isso. Esse menino ficou meditando isso. Eu disse isso para algumas pessoas, para várias, mas só ele entendeu a graça de Deus por trás de tudo isso. Na semana seguinte, era de quarta-feira que a gente almoçava junto, na semana seguinte, ele estava lá com uma pilha de pratos do lado, lavando todos. E com a graça de Deus ainda maior, ele estava sorrindo. Quando eu disse isso para ele, eu não disse, faça tudo isso sorrindo bem. Eu me emociono porque esse menino, ele teve uma experiência de Deus muito grande de santidade. Deus se manifestou muito forte dentro do seu coração e ele aprendeu de Deus esta graça. Nessa semana ele estava exatamente isso, lavando uma pilha de pratos, todo feliz, todo santo. É assim que um santo faz as coisas. Alcançar a felicidade, a perfeição, é exatamente isso, verdadeiramente. Tem aqueles que
é pedido a coisa para fazer e não fazem. Tem aqueles que o fazem por obrigação, faz por obrigação. E também existem aqueles que fazem as coisas, por amor. A perfeição, a santidade consiste exatamente nisso. Fazer tudo com amor. Amar e nada mais. E assim tornará a nossa vida mais feliz. Assim, a perfeição, então, consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Mas é vontade de Deus que eu lave a louça, lave os pratos, limpe o chão. Assim, pede os teus superiores quando for necessário. Aqui na nossa comunidade nós temos exatamente isso. É essencial que a gente aprenda desta forma. Porque, por exemplo, São Camilo de Leles, um dos nossos baluartes, ele fala exatamente isso. Mais coração nas mãos. Quando você amar o próximo, o enfermo, aquele que merece cuidado, que seja a própria figura de Cristo. Quando você lavar o chão, limpar as coisas, que seja o Cristo que irá não inspecionar depois, mas ter uma conversa agradável com você, caminhar com você, estar contigo. Quando você tiver que cozinhar, faça com este princípio. É óbvio que existem aquelas pessoas que não têm talvez uma aptidão para a cozinha, para a limpeza, não sei. Mas é importante que você se dê a exatamente este amor. Se doe a este amor. Entre nesta experiência para que isto ocorra. Infelizmente, o pecado na nossa vida, ele impede que nós possamos enxergar exatamente isso. E São Paulo responde isso para nós. Hoje vemos como que por um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. É dever da minha vida eu me colocar à disposição do Senhor para que Ele haja conforme a sua vontade na minha vida, e eu devo me abrir a isso, para que então, na glória eterna, eu possa ver como eu sou realmente conhecido. Agora, se eu anulo esta vontade de Deus na minha vida, se eu privo esta graça de Deus em minha vida, então eu vou continuar vendo as coisas de forma confusa. E aí entra a questão de que, mas Deus quer somente o bem para a minha vida. Exatamente. Mas em alguns casos, o bem vai contra a minha vontade. A dor vai contra a minha vontade. O desespero vai contra a minha vontade. A humilhação, a pobreza. Estas coisas, elas ferem a nossa carne e, em muitos casos, vão contra a nossa vontade. Muitas coisas vão contra a nossa vontade. Mas é necessário que eu esteja bem disposto. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu devo estar bem disposto para que a vontade de Deus ocorra na minha vida, inclusive nas tragédias da nossa vida. Ora, quer tragédia maior do que Jesus, ao qual os romanos olham para ele, um romano, e fala, olha, este homem era verdadeiramente justo. E o fim deste justo é exatamente a crucificação. Jesus passa pela humilhação, pelo frio, pela perseguição, pelo abandono. Os seus o abandonaram. Ele passa por toda esta dor, mas a vontade de Deus se cumpre na sua vida. Era vontade de Deus que Jesus passasse por tudo isso. Era oportuno para que todos nós pudéssemos compreender e para que Ele também fosse o nosso Senhor, aquele que detém poder sobre a nossa vida, inclusive sobre
a angústia, a dor, a privação, a morte. Era necessário que Jesus passasse por estas coisas. Então, quem somos nós para não assim o desejarmos? Nós devemos também ter este desejo. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, tem alguns santos que têm histórias fantásticas, né? Santa Teresa d'Ávila, ainda enquanto criança, enquanto descobre que os ímpios estão vindo ao encontro para matar os cristãos, ao invés de ela desejar fugir para permanecer viva, para guardar a sua vida, ela caminha em direção oposta. Ela caminha ao encontro para ser martirizada, para encontrar a mesma finalidade de Cristo. Loucura para os gentios. Ser cristão é exatamente isso. Ser louco para este mundo, para com as máximas deste mundo. Mas para Deus faz todo sentido. Porque para que todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem, para Cristo, para Deus, para o amor. Inclusive aquelas que são doloridas, as experiências doloridas na nossa vida, que são inúmeras. Para você que ama a Deus, eu disse agora há pouco, né, sobre a morte deste aluno nosso na escola, concorreu para o bem. Às vezes, a nossa mente, o nosso coração tem esperança, tem fé, mas às vezes é difícil compreender situações dolorosas na nossa vida. Mas a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, ela deve ser muito grande, muito maior. Porque todas as coisas concorrem para o bem. Inclusive a graça, a felicidade. Então, eu devo estar sempre contente, com simplicidade no coração, pois aí sim é um sinal do amor de Deus. Então, quando você estiver lavando louça, olha o exemplo, esteja sorrindo, esteja feliz. Quando alguém te der uma bronca, Santa Maria Bertilla, ela era constantemente humilhada. Caminho de Chão Batido, um filme que compensa vocês assistirem. Ela era constantemente humilhada pelos seus superiores. E ela sorria, porque até na humilhação ela via o sinal do amor de Deus para que ela perdesse um pouco da sua vaidade, do seu orgulho. Imagine uma pessoa que é extremamente humilde, que já está na caminhada, já pode ser declarada santa em vida, vamos assim dizer. E que quando é humilhado, aos nossos olhos humanos, há uma tremenda injustiça. Aos olhos de Deus, há uma oportunidade para ser ainda melhor, para experimentar ainda mais a graça superabundante de Deus nesta vida. Tudo faça com amor e com um sorriso, exatamente. Olha, mas aquela pessoa te xingou, te ofendeu. Devolva amor, devolva um sorriso para esta pessoa. Estar sempre contente é sinal do amor de Deus. A alma que manifesta isso é que nada mais a contém. Imagine, se você estar contente é exatamente isso. O que contém dentro de você? Contém a impiedade, a iniquidade, a dor, a tristeza. Não. O que contém dentro de mim é o amor de Deus. Então, nada te basta, só Deus te basta. Então, este contentamento seu é infinito. É o amor de Deus. Então, a tua alma, o teu corpo te alegra. Lembrem-se que eu estou falando aqui sobre exatamente a felicidade, a perfeição na nossa vida, que consiste exatamente isso. Mesmo
nas coisas que te contrariem. Então, estar contente é sinal do amor de Deus, mesmo em coisas que te contrariem. Mas quais coisas podem me contrariar? Vamos falar. Nada contristará o justo, aconteça o que acontecer. Provérbios 12. A humilhação. A humilhação que muitas vezes nós sofremos é sinal de purificação. A pobreza é sinal de felicidade. É sinal de que a nossa maior riqueza é Deus. E quem nos separará deste amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nenhuma das coisas ruins ou até mesmo boas pode nos afastar do amor de Deus. Todas as dificuldades da nossa vida, elas devem concorrer para o nosso bem e nos impulsionar. E assim São Paulo poderia finalizar exatamente desta forma: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então compreenda que Santo Afonso Maria de Ligório, assim também como São Paulo neste caso, ele irá dizer assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Nós estamos falando da perfeição, da santidade, nós estamos desejando exatamente isso, que a oração se torne cada vez mais intensa, incessante na nossa vida, para que nós alcancemos estes frutos de graça nesta vida, que é a perfeita concordância da vontade de Deus com a minha vontade. Entendam que, em muitos casos, a dor, a dificuldade, tudo isso que nos aparta supostamente de Deus e não deve nos apartar, em muitos casos nós damos mais valor a estas coisas. Então, para finalizar, eu trouxe uma história. Então, eu falei que eu ia trazer vários livros, Fontes franciscanas, São Francisco de Assis, num episódio muito famoso, inclusive, com Frei Leão, que inclusive é uma música que eu gosto bastante. Depois eu deixo nos comentários aqui na descrição do vídeo uma música para vocês escutarem, A Perfeita Alegria. A verdadeira e a perfeita alegria. Eu vou ler estes trechos. Certo dia, estando o bem-aventurado Francisco em Santa Maria, chamou o irmão Leão e disse-lhe: Irmão Leão, escreve. Este respondeu: Estou preparado. Escreve, disse-lhe, em que consiste a verdadeira alegria. Supõe que chega um mensageiro com a notícia de que todos os mestres de Paris entram na ordem. Escreve, essa não é a verdadeira alegria. E que, além disso, deram também entrada na ordem todos os prelados ultramontanos, arcebispos e bispos, e ainda os reis da França e da Inglaterra. Escreve, não está nisso a verdadeira alegria. E que igualmente os meus irmãos partiram para entre os infiéis e que converteram todos à fé. E além disso, que eu próprio recebi de Deus tais graças que curo doentes e realizo muitos milagres. Pois digo-te que ainda em nada disso está a verdadeira alegria. E Frei Leão pergunta: qual é então
a verdadeira alegria? Supõe que eu, ao voltar de Perúcia, chegava aqui a altas horas da noite. É inverno, está tudo enlameado e o frio é tanto que da orla da túnica prendem pincelos que abrem feridas nas pernas e as fustigam até as fazer sangrar. E coberto de lama, gelado, a tiritar de frio, chego à porta. Depois de estar bastante tempo a tocar e a chamar, aparece o irmão e pergunta: quem é? Eu respondo: sou o irmão Francisco. E ele replica: fora daqui! Isto não são horas decentes de se andar pelos caminhos. Aqui é que tu não entras. E perante nova insistência da minha parte, responde: fora daqui! Tu não passas de um implório, um labrego. Conosco é que não ficas. Já cá temos muita gente e não precisamos de ti para nada. De novo, me aproximo da porta para lhe dizer: por amor de Deus, deixai-me ficar aqui esta noite. Resposta dele: não estou disposto. Vai ter com os crucíferos e pede-lhes que te recebam. Se eu levasse tudo isto com paciência e sem ter percebido a calma, digo-te que, se eu levasse tudo isto com paciência e sem ter perdido a calma, digo-te que está nisso a verdadeira alegria e também a verdadeira virtude e o bem da alma. A verdadeira alegria, então, consiste em unir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Naquela noite, Francisco não podia entrar em sua casa, mas Deus quis que ele experimentasse o abandono, a solidão, a humilhação, a privação de todas as coisas. Ali Deus queria ser a sua verdadeira esperança. Deus queria ser seu tudo. Ali Deus queria dar a Francisco o carinho paterno, o consolo. Mas aos olhos do mundo, Francisco foi privado de estar dentro com os seus. Esta graça de poder entender e viver isso é o próprio Senhor que coloca na nossa vida. O desejo de buscar esta santidade, esta verdadeira alegria nesta vida, consiste em fazer verdadeiramente a vontade de Deus acontecer. Colocamo-nos dispostos a viver isso. Aonde te xingarem, ofereça o perdão e vá a este encontro. Aonde houver o não desejo teu, deseje em fazer alguma coisa. Volte atrás, peça perdão, sorria. Vá de encontro a este Senhor que deseja ardentemente caminhar na tua vida. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós te pedimos, manifesta o teu Espírito Santo na nossa vida, dentro de nós, para que tudo o que foi dito nesta formação penetre nesta carne que muitas vezes não te deseja coisas contrárias a ti. Senhor, faça-se em mim, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, aumenta o meu desejo de perfeição e faz com que eu seja prático isso no dia a dia, que eu pratique estas virtudes para alcançar ainda mais
imitar-te. Ó Virgem Mãe, com a doçura do teu cuidado, da tua educação, modela-me a Cristo, que tanto me ama, tanto me quer. E que tudo isso faça acontecer na nossa vida, esta vontade. Tudo isso nós te pedimos pela graça do teu nome, ó Maria, pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça de Deus Pai e o amor do Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima formação. Até lá.